Boa tarde a todos e a todas. A gente volta aqui 2 dias agora, depois do meu anúncio como vice-presidente, para anunciar o nome do novo diretor executivo, que já foi amplamente divulgado, mas para fazer uma coletiva, fazer uma apresentação oficial, né, é praxe do clube, eu acho que é uma situação de respeito à instituição. Então esse aqui, ao meu lado esquerdo, é o Paulo Brax, novo diretor executivo do clube. 39 anos, advogado, pós-graduado em Direito Esportivo, formação em gestão pela CBF, gestão técnica na Universidade do Futebol, professor da CBF Academy, começou como executivo na base do América e assumiu o time principal em maio de 19. O América é semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder da Série B na temporada 2020. O novo diretor também trabalhou de 14 a 17 na Federação Mineira de Futebol, como diretor de competições, e no Superior Tribunal de Justiça Esportiva de 2008 a 2014 como auditor. Esse é o Paulo Brax. Antes de passar a palavra para ele, eu queria informar vocês também que a definição política há pouco tomada por nós, da vice-presidência de futebol, é a indicação do médico Cláudio Curra para ser o diretor-geral do futebol feminino. O Cláudio tem 53 anos, é conselheiro do clube já há 2 anos, tem uma experiência vasta no futebol feminino, já que ele, desde o primeiro jogo de 2017, ele já auxiliava ali nessa parte médica, e a partir de hoje é o diretor médico do clube, e vocês podem depois, num segundo momento, aí, procurar a nossa assessoria de imprensa e fazer o contato com o Cláudio, que ele vai fazer o encaminhamento das questões do futebol feminino já a partir do dia de hoje. Obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado pela palavra, obrigado pelo convite, em nome do presidente Alessandro. Fiquei muito honrado ao receber esse convite do Internacional, de ser o diretor de futebol, diretor executivo. E o que me motiva e o que me traz aqui, além, é claro, da grandeza do Internacional, o projeto que me foi apresentado pela presidência, pelo Alessandro, por você, pelos vice-presidentes, e estou extremamente feliz em realizar esse trabalho, um trabalho com metas grandes, como eu disse ontem na apresentação com os jogadores, condizentes com a história do clube. Antes de abrir para a coletiva, que eu estou à disposição de todos, inclusive agradeço todas as mensagens que recebi da imprensa gaúcha, várias mensagens de vários veículos, e peço até desculpa de não ter podido atendê-los pelo momento ainda transitório, sem formalização do cargo. Antes de passar a palavra abertamente para a imprensa, a gente tomou uma decisão hoje que foi a contratação de um gerente de transição, que é muito em função do que a presidência e o futebol desenharam já para essa nova mudança de 2021, um gerente de transição de base profissional, que é o Julinho Camargo, com a história muito grande aqui no clube, é a terceira passagem dele aqui pelo Internacional, com uma vasta experiência de base, gaúcho, de Porto Alegre, cerca de 30 anos aí já de trabalho, é um professor com uma formação incrível de base, também de profissional, mas vem para nos ajudar, para agregar no nosso time, para trabalhar especificamente nessa nova fase da carreira do Julinho Camargo, de base para o profissional, trabalhando no profissional, mas nos auxiliando na formação de atletas, que vai ser um dos nossos núcleos dentro desse novo projeto. Então, antes de passar a palavra, só fazer esse anúncio, que é uma soma ao nosso trabalho, principalmente das categorias do celeiro de ases para o profissional.
Oi, Paulo Brax, boa tarde. Um abraço também para você e para o João Patrício Herman. Ontem, o presidente Alessandro Barcelos, no seu discurso, falou sobre valorização das categorias de base, equilíbrio financeiro e conquistar títulos. Nós sabemos que o clube vive uma realidade complicada com relação às finanças e eu te pergunto como você pretende trabalhar dentro desse cenário do atual momento do Inter e também gostaria que você fizesse uma análise do atual elenco dos jogadores que hoje o Abel tem à disposição. Obrigado. É da Rádio Guaíba? Bruno, obrigado pela pergunta. Um abraço para você e para todos da Rádio Guaíba, dos seus colegas também, com que eu conversei já no WhatsApp. É uma pergunta importante porque é um dos pilares que teremos aqui no futebol do Inter a partir agora de 2021, que é a base. Uma das metas da presidência como plano de gestão é ter 40% de atletas num prazo aí máximo de 2 anos formados na base dentro do elenco profissional, e a gente vai cumprir essa meta, mas não necessariamente transitar atletas de figurar no elenco profissional. A gente quer que o atleta performe, e é um trabalho que vai ser feito da base ao profissional, com as pessoas que aqui estão, com a valorização de pessoas competentes e com a expertise, de trabalhar com a transição de atletas, e também um pouco de experiência que a gente traz para cá, de trabalhar com muita calma, paciência, assertividade e convicção com esse atleta que vem da categoria de base. O Internacional tem uma história muito rica de formação de atletas que performam não só no profissional, mas que também figuram no mercado externo de venda, e isso tem que ser mantido e tem que ser otimizado. Então, dentro da política de redução de custos, redução do orçamento, de saneamento do clube cada vez mais, e todo clube precisa ser saneado, ainda mais na grandeza do Internacional, a gente vai trabalhar com essa vocação de atletas da base, de performar no profissional, bem como tentar fazer com que isso nos auxilie na parte financeira, não só em vendas de atletas, mas também de não ir ao mercado por compras grandes de jogadores, sendo que a gente primeiro precisa olhar porque a gente tem de qualidade aqui, que é uma qualidade muito grande. Hoje, no elenco profissional, eu acompanho apenas 2 dias de trabalho da atual comissão técnica, e do elenco que aqui está, existem talentos, existem jogadores para serem lapidados, não vou evidentemente citar nomes, mas dentro aqui do elenco profissional tem jogadores que merecem um trabalho muito intenso e que será feito pela comissão técnica, pela direção, pela presidência, para que esses atletas estejam cada vez mais prontos e sirvam ao clube. Então é um dos nossos pilares, esse fomento à base, e ele já começou, até por esse anúncio que eu fiz anteriormente, da pessoa do Julinho Camargo, que vai nos auxiliar nessa parte técnica. Boa tarde, Paulo. Em cima disso que o senhor está falando, de diminuir um pouco a folha, enfim, o torcedor do Inter, neste ano, ele vai ver um número de reforços bem menor do que nos últimos tempos. E qual é o número de jogadores que o senhor gostaria de ver no elenco do Internacional? Boa tarde, Lacerda, a todos da Grenal, é isso? Todos da Grenal, alguns também que eu já conversei bastante. Não necessariamente número de reforços, de contratações. Eu entendo que o papel até do executivo de futebol não é simplesmente trabalhar com números de reforços, número de atletas externos que vão compor o nosso elenco. Eu acho que o reforço ele pode ser até um reforço de casa. Trabalhar um atleta de base, um atleta 02 até o 03, que vai começar agora na geração que integra o sub-20. Trabalhar com esse atleta aos poucos, com paciência, com convicção, não deixa de ser um reforço. Então, não vou trabalhar com números, e o torcedor do Internacional pode ter certeza que nós vamos olhar com muito carinho o que a gente tem
de base e também de base fora do Internacional, para compor um elenco de jogadores jovens e experientes, com aquela mescla que costuma, como padrão, dar certo, mas a busca ao mercado de contratações com um alto investimento talvez não seja um dos nossos nortes nessa gestão, que a gente, inclusive, tem, se de um lado tem o pilar da base, do outro nós temos o pilar da ciência de dados, dos scouts, do CAPA, que a gente tem aqui no Internacional, que é uma referência, que é um centro de prospecção de atletas, que vai nos permitir, com as ferramentas que eu já me debrucei nelas, e que ontem nós tivemos uma reunião de quase 5 horas, ir ao mercado com muita assertividade, com muita pontualidade, de às vezes não fazer um investimento muito alto, mas buscar aquele atleta que vai encaixar no modelo de jogo, encaixar dentro do que a gente pensa sobre futebol, e a gente evidentemente vai se utilizar demais do núcleo que nós temos aqui, dos profissionais que nós temos, um profissional de mercado que a gente tem, que é o David Bandeira, com os outros membros do CAPA. A gente vai investir muito nesse centro para se tornar cada vez mais um centro de excelência, da gente buscar no mercado, não necessariamente aquele jogador que vai ter o maior número de passes, ou o maior número de acerto de passes, mas talvez aquele jogador que vai ter o número de passes mais eficientes que vão gerar finalizações. Então, é nessa busca da ciência de dados, que é um outro pilar da nossa gestão, que vai ser outro pilar do futebol base de um lado e ciência de dados de outro, a gente vai ser muito pontual e assertivo no mercado, para a gente ter um elenco cada vez mais forte e sempre buscando metas grandes. O Internacional é um clube vencedor, é um clube ganhador de títulos, e é isso que a gente vai buscar nessa gestão com essas estratégias. Boa tarde, Paulo Brax. A formação de um jogador é algo que leva muito tempo. Para garantir em 2 anos um aumento do uso da base, 40% do grupo, como fazer? A saída é buscar jogadores semi-prontos de 17 a 19 anos, como foi o caso do Yuri Alberto, do Maurício, e mesmo que o dirigente queira que se use a base, o jogador da base não vai ser usado se não for a vontade do treinador. Como o dirigente pode garantir que o técnico vai usar a base sem que seja uma interferência do dirigente no trabalho do treinador? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. É um trabalho que se faz interno, é um trabalho de convicção, é um trabalho que se faz apresentando à comissão técnica, apresentando aos jogadores qual é a metodologia da gestão, qual que é a metodologia do futebol do Inter. Então isso vai ser feito não de uma forma cogente, uma forma que vai haver um tipo de melindre ou de obrigação, não, mas isso é construído. O nosso interesse é que haja uma valorização maior desse atleta, que evidentemente nós não vamos queimar etapas, e isso não se faz, nem em clube grande, nem em clube médio, nem em clube pequeno. A gente vai ter convicção para utilizar aquele jogador estando ele apto, e vai ser o nosso trabalho deixá-lo apto. Fazer geração de atletas que vão encaixar no nosso modelo de jogo, que vão encaixar na história do clube, e se o caminho for buscar esse atleta pronto em outro clube, nós vamos fazer, mas não vai ser o plano A, não vai ser a prioridade. A prioridade é formar aqui. A prioridade é ter no nosso elenco principal, não 15 jogadores, como tem mais ou menos hoje, 15 ali de 40 figurando, mas talvez atletas com uma performance, atletas prontos para poder jogar e para poder render dentro de campo e até talvez buscar o mercado externo. Então, a prioridade vai ser trabalhar aqui internamente, e isso vai ser uma metodologia do clube, não à mercê talvez desse empoderamento do treinador. Vai ser algo maior que vai vir da gestão, vai vir da presidência, vai vir do futebol para a comissão técnica, e isso vai ser algo endêmico dentro do Internacional. Tá sem áudio. João Batista.
JB. Tá. Paulo, tudo bem? Boa tarde para você. O senhor está falando aí sobre a respeito das categorias de base, mas a gente sabe que é um trabalho também a longo prazo, né? Como é que o senhor entende para esse momento internacional, onde um time também está buscando aí voltar a vencer títulos? Qual é o trabalho? O senhor entende que de repente reforços serão necessários para esse grupo internacional, ou com o elenco que o Inter tem hoje, o Inter já pode voltar a brigar e conquistar principalmente grandes títulos? Porque a base... Um abraço ao Gustavo, a todos da Fox. Falhou um pouco a pergunta, Gustavo, mas eu acho que eu consegui pegar a essência. O elenco que está hoje, ele está fechado. Nós temos 11 jogos até o final da Série A, que há uma busca, claro, pelo título, porque estamos ali a 8, 9 pontos do primeiro colocado, mas é uma busca incessante por terminar entre os 4 primeiros colocados e ter no calendário do Inter a Libertadores da América na fase de grupos. Então esse elenco está fechado, essa comissão técnica está fechada, não vai haver nenhum tipo de mudança no momento em termos de grupo de jogadores e comissão técnica. Tudo isso que está sendo planejado, é claro que já se iniciou, mas não interfere no que está hoje desenhado até 24 de fevereiro. Então, hoje no elenco não há nenhum tipo de mudança. É claro que nós já estamos fazendo observações pontuais do nosso elenco do Sub-20, até porque não vai ter competição agora em janeiro, uma pena, mas entendemos por conta da pandemia que houve esse cancelamento da competição, mas vamos ter um calendário Sub-20, um calendário interno no clube, até para essa observação, para que o trabalho já se inicie, visando essa transição já para fevereiro. Então, no nosso elenco atual não tem nenhum tipo de mudança. E o trabalho com a base é um trabalho minucioso, é um trabalho que às vezes tem que ser até individualizado, ele é coletivo, claro, de uma adaptação do jogador, mas ele é um trabalho muito individualizado, é um trabalho que ele é custoso, mas ele dá muito êxito, ele dá muita satisfação quando dá êxito, e a gente vai buscar esse êxito, a gente vai buscar trabalhar esse jogador e também, em paralelo, a busca de atletas pontuais no mercado. Então vai ser nosso carro-chefe dentro do futebol, dentro dessa nova metodologia, dentro dessa mudança da nova gestão do que foi feito no Internacional nos últimos anos, passa muito por essas decisões nossas dentro do futebol. Se eu entendi bem sua pergunta em relação ao elenco, essa que é o retorno que eu te dou. Boa tarde, Paulo. Me ouve? Ouço. Roberto, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria saber, Paulo, o Internacional tem o Abel Braga confirmado até fevereiro aí, mas nada garantido para a próxima temporada que ele permanecerá. Até existem rumores aí de que o Miguel Ángel Ramírez será o treinador na próxima temporada. Como o Inter trata isso, como você está tratando isso, até na análise do elenco atual e de como se reforçar para o ano que vem, e se há conversas com o Abel nesse sentido, de relação ao plantel e do que vai ocorrer na próxima temporada a partir de 24 de fevereiro. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos do Globo Esporte. Não conversei com nenhum outro treinador, senão o Abel Braga. Ontem, inclusive, foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei aqui no clube, muito tempo, já avisando o jogo que teremos contra o Ceará, depois a sequência dos jogos. Não há nenhum tipo de conversa com outro técnico, não há planejamento ainda visando nomes pontuais já para a próxima temporada. A gente está muito focado nesses 11 jogos. Eu acho que o objetivo nosso, ele passa muito pelo que vai ser do Internacional em termos de competição, de calendário em 2021.
Então a gente precisa de todas as forças, todas as energias, todos os focos nesses 11 jogos. É lógico que a gente vai continuar fazendo, o papel do executivo é de prospectar atletas. A gente teve uma reunião muito longa ontem dentro do CAPA, então nomes no mercado eu vou ter na minha mesa, junto com o núcleo, junto com o centro, junto com o mercado, mas não é o momento de falar de jogadores, de lacunas no elenco, de propostas. A gente está no meio de uma competição, a gente está num ponto-chave da competição, numa reta final de competição, e eu não quero que nada desvie a nossa atenção desses jogos. Então ontem eu disse aos jogadores, e deixo público também com vocês, de que a única mudança que teve foi minha, de clube, de cidade, mas não há mudança no elenco, não há mudança na comissão técnica, e eu me junto a eles para tentar buscar esses objetivos ainda nessa Série A de 2020, que vai terminar agora em fevereiro, e aí sim, lá para o dia 25 de fevereiro, a gente já fala com vocês abertamente sobre o que tem na nossa mesa visando contratações ou reforços, e aí sim, planejamento de acordo com o calendário que a gente vai ter. Paulo, boa tarde, parabéns pela contratação do Internacional, que suas metas se tornem realidade, boa tarde. Minha pergunta é relacionada um pouco ao seu passado e seu presente. Vens do América, tá me escutando bem? Eu estava perguntando qual que era a rádio, que ele falou inferno, eu perguntei de novo. Perfeito. Relacionado ao seu passado, o seu presente e também um pouco do seu futuro. Vens de uma longa jornada como jurista, passou no STJD, depois teve um trabalho de categoria de base no América Mineiro e agora também no profissional do América Mineiro com excelente trabalho, levando o América também à semifinal da Copa do Brasil, enfim. A minha pergunta é relacionada às dificuldades que o Paulo Brax vai enfrentar a partir disso. Afinal de contas, o Internacional tem um orçamento maior e perspectivas de conquistas maiores. E também gostaria de perguntar do futuro próximo, quais são as expectativas que o Paulo tem em relação ao Internacional a curto prazo, entendendo que você falou que o Internacional daqui a 2 anos pretende ter 40%, 60% do elenco das categorias de base. Mas e a curto prazo? Quais são as expectativas do Paulo? Wagner, obrigado pela sua pergunta. Os desafios eles são maiores, as metas elas são maiores, mas as ferramentas para alcançar essas metas também são maiores. É claro que pode-se eventualmente assustar com a grandeza do clube, com o tamanho da história do clube, mas eu me sinto preparado, eu me sinto muito apto a desempenhar essa função. Tem uma equipe de trabalho muito qualificada que eu encontrei aqui no clube. Então, nesses 2 dias de imersão total aqui dentro, se vê que essa grandeza também passa pela grandeza dessa mão de obra que é muito qualificada. E as metas, elas, para um clube do tamanho do Internacional, elas têm que começar imediatamente. É claro que a gente vai mirar algumas mudanças pontuais de elenco, mudanças de finanças, mudanças de custo, de orçamento, nem tanto mudanças de estrutura, porque aqui eu encontro uma estrutura de ponta no futebol brasileiro, mas resultado dentro do futebol, com a metodologia que a gente vai desenvolver, ela começa a ser desenhada a partir do momento que a gente começa a trabalhar. Então o Inter não pode aguardar, não pode esperar ter uma linha diferente de trabalho, de pensamento, para poder buscar o que mira como instituição. O Internacional sempre foi conhecido como um clube vencedor de títulos nacionais, internacionais. Então a nossa busca é por voltar a ganhar. Então são 4 anos sem títulos de futebol no masculino, nem campeonato gaúcho, e isso vai ser buscado. A partir do momento que começar uma nova competição, nós estamos na Série A ainda em busca de um título, e eu tenho que elogiar também a gestão anterior, que mesmo sendo uma substituição, particularmente no meu caso, substituindo um executivo da linha do Rodrigo Caetano, que sempre foi para mim uma referência como executivo. Quando eu comecei a trilhar meu caminho como executivo no futebol, ele sempre foi um paradigma para mim. Então é uma honra muito grande o substituir ou tentar
substituí-lo aqui no Internacional. Tem que se elogiar o trabalho que foi feito, porque hoje o Internacional está brigando pelo título brasileiro. Então a gente tem hoje um quadro que não é um quadro de terra arrasada, um quadro de recuperação, é um quadro de busca em cima na tabela, de buscar uma competição do tamanho de uma Libertadores, que é uma competição que o Inter deve disputar todos os anos pela grandeza e pela história. Então, a meta a longo prazo de redução de custo, de transição maior de atletas de base, ela vai se permear com essa meta de ter que ganhar jogos, ter que ganhar títulos. Não me furto a isso, não tem nenhum tipo de receio em estar sentado onde estou, tenho uma equipe de trabalho muito grande e vou buscar essas metas grandes, institucionais e pessoais também. Então está na hora do Inter voltar a ganhar título, na hora de eu ajudar o Inter a ganhar títulos dentro da metodologia de trabalho, dentro do que acredito no futebol e, claro, com o esteio, com o apoio de todos aqui dentro. Paulo, muito boa tarde, que tenhas sucesso na tua carreira colorada a partir de agora. E começo por aí pela última questão que tu levantaste. Tu vem do América, vem com um trabalho muito elogiado, por sinal, o América é um clube super organizado, né? Enfim, não é à toa que chegou até onde chegou. Mas o fato é que o Inter está com uma dívida muito grande, dívida a curto prazo grande, vendeu ano passado um jogador apenas, exatamente da base, né? O Bruno Fux. Tu está pronto para essa pressão que tu vai encontrar aqui por títulos, por cobrança, uma cobrança maior, talvez uma cobrança que no América tu não terias igual? E uma segunda questão, por favor, o Inter nem sempre tem uma boa relação com a CBF, né? Vide 2005, enfim, tudo que aconteceu, né? Exato, tu sabe bem o que aconteceu, enfim, lembras bem. Tu também vai fazer esse meio campo do clube, da instituição, com a CBF em determinados momentos? Um abraço, Leandro, um abraço a todo do Voz do Gigante, até acompanhei alguns programas e com muita qualificação, inclusive, com muita qualidade. Parabéns para vocês. Começando do final, eu acredito que a nova gestão, especificamente o presidente Alessandro, vice-presidente João Patrício, tem uma boa relação com a CBF, e me corrija se eu estiver errado, João, mas há uma boa relação com a CBF, mas é claro, eu tenho portas abertas dentro da Confederação Brasileira de Futebol, tenho relações muito estreitas com diretores, com vice-presidentes, e recebi muitas mensagens deles quando fui anunciado como diretor do Internacional. E é um facilitador, sim, ter esse diálogo, ter essa abertura, ter essa harmonia, conhecer as pessoas. Como fui diretor de competições de uma federação filiada à CBF durante 4 anos, me aproximei também bastante. Acredito que eu consiga contribuir para essa comunicação, para esse diálogo, para essa entrada dentro da CBF, que é muito importante, de parceria dos clubes aqui dentro. E eu consigo, sim, dizer que é uma das valências que eu tenho de ter essa boa relação. Eu brinco que futebol é relação de pessoas. E fiz isso muito bem com a CBF e vou continuar fazendo agora em prol do Inter. Em relação à sua primeira pergunta, de comparativo com o América em termos de orçamento, foi isso? Alguém me ajuda, por favor? A grandeza de cobrança. Não, estou preparado para cobranças. Da mesma forma que eu estou preparado para cobranças grandes, eu estou preparado para apoios grandes. A pressão interna no América era uma pressão muito grande da gente fazer um bom trabalho, da gente fazer um trabalho de governança, de linha reta, de muita ética. E esses valores que eu tenho, que são pessoais e que são do meu trabalho, eu mantenho aqui no Internacional. E, óbvio, vai ter uma pressão externa, de uma gama de torcedores, de um número muito grande de torcedores, de um número grande de veículos de imprensa, cobrindo o dia a dia do clube, mas eu quero transformar essa pressão em apoio. Essa pressão ela vai enfrentar aqui uma transparência muito grande, uma cara sempre disposta para conversar com vocês. Eu quero ter diálogo com vocês, então nós começamos falando aqui do diálogo com a CBF, eu quero ter diálogo com vocês permanente. Sou um cara que tem um certo apreço por falar com a imprensa. Já fui membro de rádio, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei durante um tempo. Então, eu gosto, eu me sinto bem e
eu entendo que é natural dentro da função de executivo ter pressão por resultado, ter pressão por alguma contratação que dê errado, a pressão por não contratar, mas eu acho que com transparência, mostrando como está sendo o trabalho, quais são os objetivos, justificando as ações, sendo bastante cristalino e, claro, tendo ética dos dois lados. E eu nunca tive problema com a imprensa, por exemplo, em relação a isso. Respeitando a paixão do torcedor, tem que respeitar o coração do torcedor. Não acho que eu vou ter problema não, mas conto, evidentemente, com a ajuda de todos, vamos transformar essa grande pressão em grande apoio. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao Inter. Sucesso. 2 perguntas. Em relação ao que resta no Campeonato Brasileiro para o Inter, no teu entendimento, qual é o campeonato que cabe ao Inter nesse momento? E em relação à tua fala inicial sobre o projeto do Inter e as metas que te chamaram a atenção, gostaria que tu detalhasse um pouquinho mais essa situação. Obrigado. Obrigado, Diego. Um abraço para você e para todos da Rádio Colorada. O objetivo do Internacional, me confirma, são 9 pontos de vantagem do São Paulo para o Internacional? São Paulo tem 9 pontos do Internacional hoje. 9 pontos é possível tirar. Então, se há possibilidade, se há números, se há matemática, e se há uma crença dentro do elenco e da comissão técnica que é possível buscar o título, vamos buscar o título. Se não der para buscar o título, se não der para quebrar esse tabu que vem há muito tempo e conquistar esse título, a gente busca a vaga direta na Libertadores da América, onde hoje, se o campeonato terminasse hoje, se o campeonato terminasse nesse final aí de 2020, no calendário regular, o Internacional estaria para a disputa de mais uma Libertadores da América, que é uma competição corriqueira dentro do calendário do Internacional que não pode se perder. Então, a meta é grande para talvez ser satisfatória um passo ou um degrau abaixo, que seria a Libertadores. Qual que é a segunda pergunta? Desculpa, me ajude, por favor. Sobre as metas e objetivos do Inter que te chamaram a atenção e dizer sim ao Inter. Sim, vamos lá. Diego, o projeto que me foi apresentado, que passa pela base, valorização da base, me seduz bastante por conta da formação que eu tenho de base e pelo que eu acredito dentro do futebol, de poder trabalhar com atletas jovens. Foi isso que a gente conseguiu fazer nos últimos 2 anos de trabalho no outro clube, no América. Fazer isso aqui com muito mais ferramentas que eu tinha antes, então consigo potencializar isso mais, tendo essa orientação e tendo essa direção da presidência. Isso me chamou muita atenção. A ciência de dados na busca por atletas pontuais, a busca de um mercado bem específico, também igualmente com ferramentas. Inclusive o Internacional tem uma ferramenta que só o Internacional tem desde novembro ou dezembro de 2019 no Brasil, para prospectar atletas e para fazer essa busca não quantitativa, mas qualitativa. Isso me chamou muita atenção. Então, trabalhar com esse centro de prospecção foi algo que me seduziu bastante. A redução de custo, porque eu, ao contrário de alguns executivos, e aí vai de perfil de cada um, eu prefiro não gastar a gastar, eu prefiro tentar transitar, formar, trabalhar com calma, com paciência, com muita cautela, mas com convicção, do que buscar com cifras altas. Tenho mais know-how em trabalhar esse dia a dia forte do que ir ao mercado com a pujança financeira para comprar A, B ou C. Então, isso me chamou muita atenção dentro do projeto. E um projeto de recuperar a identidade colorada. Eu achei muito interessante esse viés da gestão e voltar a ganhar títulos. Eu estou com sangue nos olhos, eu estou com uma fome muito grande de fazer o Internacional voltar a ganhar títulos do tamanho do clube. Então, não só me sinto apto, mas me sinto muito motivado dentro do projeto que me foi apresentado
e pelas pessoas que me apresentaram o projeto. E vou citar 3 nomes aqui: o Alessandro, o João Patrício e o Dalton Schmidt, 3 pessoas que me apresentaram o processo, o projeto, e que eu brilhei os olhos. Acredito também que da forma contrária, do outro lado, eles também viram em mim essa pessoa para ser esse executivo, então acredito que esse relacionamento tem tudo para dar certo. Paulo, tudo bem? Boa tarde, aqui Rafael de Vério, do Jornal 0 Hora. A minha pergunta é no sentido mais prático, assim, da gestão do departamento de futebol. Como é que vai funcionar? Tem o senhor, vai ter o Julinho, né, como esse coordenador transição profissional, e ainda tem mais um coordenador técnico. Aliás, como é que está a busca por esse profissional e o que cada um vai fazer, mais ou menos, assim? Obrigado, Rafael, 0 Hora, certo? Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos do 0 Hora. Na verdade, essa busca pelo coordenador técnico, ela está sob avaliação. Está sob avaliação. Então não há nenhuma decisão tomada nesse sentido, até porque a minha principal atribuição no momento é trabalhar com o que já existe aqui hoje, que é um elenco profissional montado, é uma comissão técnica definida, é potencializar o centro de mercado e prospecção de atletas e trabalhar muito aqui no dia a dia com o estudo da base, com o retorno do sub-20 ao treinamento e fazer isso até o final da temporada. Então, no momento não há contratação em vista de coordenador técnico, nós estamos avaliando isso, se vai ser ou não algo que faremos e se vamos fazer agora, ou vamos fazer depois, mas não é uma urgência, isso não está na mesa no momento. E em relação ao Julinho, é para o auxílio de análise desses atletas que estão em vias de terminar a idade do sub-20, nesse momento, né, porque o sub-17 e o sub-15 eles estão desativados até pela questão da pandemia e por falta de calendário. Então a função do Julinho não vai ser uma função que ele exerceu durante muitos anos como de treinador. Ele não vai estar dentro do campo treinando os atletas. Ele vai estar auxiliando na transição, na prospecção desses jogadores dentro do próprio clube e os encaixando na metodologia que nós vamos desenvolver dentro do futebol como um gerente de transição. Algo que eu fazia com auxílio de profissionais dentro do próprio América, né, e que vou ter agora alguém com uma expertise muito grande e de conhecimento, sobretudo, do internacional e do futebol gaúcho. A gente teve uma reunião hoje com o Julinho, eu tive uma reunião com ele hoje, e ele falou de mais de 20, 30 atletas que passaram pelo trabalho dele e que foram atletas que despontaram no cenário nacional e internacional, no exterior. E isso me motiva bastante, ter alguém ao meu lado, me auxiliando nessa transição de base profissional, que é um dos pilares dessa nova gestão, vai ser muito importante, e essa vai ser a função dele. Vai ser trabalhar também no Alvorada, no CT, dentro ali do celeiro de ASES e concomitante aqui no profissional. Essa vai ser a função específica dele. Boa tarde, Paulo. Seja mais uma vez bem-vindo e sorte nessa tua caminhada, nova caminhada aqui com o Internacional. Já dá para mostrar, fazer um comentário aqui, que você está com sangue, que você está com vontade de fazer a coisa. E a minha pergunta é sobre essa transição. O que vai ser mais difícil? Essas 11 finais que o Internacional tem pela frente, com esse elenco da temporada passada, ainda tem um campeonato em andamento, ou a transição para os demais campeonatos, com contratações, até mesmo com jogadores sendo utilizados da base? O que vai ser mais difícil? Um abraço para o Adriano, para todos da Rádio Galera. Eu não vou responder mais difícil, Adriano. Eu vou elencar como prioridade. A prioridade nossa são os 11 jogos. Estou com sangue no olho mesmo, estou com muita fome, mas já começa o trabalho. O trabalho é um trabalho que eu pego uma continuidade do que já está sendo feito e trabalho nas duas frentes. A frente de planejamento, para após o dia 24 de fevereiro, mas esse planejamento ele passa pelo calendário, ele passa por esses 11 jogos. Então o planejamento ele vai ser moldado com as competições que teremos em 2021.
Pode acontecer uma pré-Libertadores, pode acontecer a Libertadores fase de grupo. A gente depende desse calendário. E aí também entra o planejamento em relação ao Campeonato Gaúcho, porque cerca de 3, 4 dias depois do término da Série A já tem calendário de um campeonato estadual. Então, tudo isso passa como prioridade. Então, são as 11 primeiro. Não vou dizer que nenhum dos dois será fácil, mas também não será difícil. A gente se qualifica com as pessoas próximas, temos qualificação para trabalhar os dois, e não tratar como difícil, não tratar como algo que vai ser custoso, não. Vai ser pelo contrário, vai ser muito prazeroso trabalhar nisso, mas a meta principal são esses 11 jogos, e a torcida pode esperar um comprometimento total desse elenco, dessa comissão, da presidência, da diretoria de futebol, nesses 11 jogos, que é o campeonato internacional hoje. Tudo bem, Paulo? Olha só, eu quero conversar contigo sobre 2 detalhes que tu falaste em certo momento da tua declaração. Primeiro, que o Inter quer ter 40% do elenco da base, mas olhando o site do Inter, são 33 jogadores e pelo menos 12 que já são formados na base. A referência que a gente tem, isso dá 38%. Essa meta está muito próxima de ser alcançada. O porquê que essa meta é tão clara e tão repetida de vocês? E eu também queria colocar a seguinte situação. Em certo momento, tu falou o seguinte, que dentro do elenco, até meio que colocando da base, existem jogadores que precisam intensificar processos para que sejam melhores aproveitados. Tu pode explicar o que seria esta situação? JB? JB, Band. Já conversamos em outras oportunidades. Um abraço, obrigado. Começando pelo início, a pergunta do percentual. Vamos lá. A meta não é simplesmente ter um número estanque. É ter esse número performando. Então a gente pretende, com o trabalho que vai ser feito de 1, 2 anos, que esses atletas tenham uma minutagem, e não só tenham a minutagem, mas tenham uma minutagem qualificada dentro do elenco profissional. Então é claro que se você fizer simplesmente a passagem do atleta sub-20 para o profissional, você ocupa ali 40% até 50% do elenco de atletas com idade sub-20 ou recém-feitos para dentro de um elenco principal. Mas não é essa simplesmente a meta. A meta é que esses atletas estejam performando. E hoje a gente tem, eu não vou colocar número, tá? Mas numa análise rápida que eu faço, e aí me ajudam se eu precisar aqui de, vamos lá, Praxedes, o Caio Vidal, o Heitor, o Zé Gabriel, o número não vai, o Peglo, na minha opinião, para um futuro de 1, 2 anos, que eu possa aqui falar 10 ou 15 jogadores com esse número de performance, com essa minutagem qualificada, de jogos nacionais, de jogos internacionais, é isso que a gente vai buscar no nosso trabalho de dia a dia. Então, quando se fala em porcentagem de atletas como esses que eu citei, tem outros, claro, que tenham uma minutagem de performance dentro do elenco principal. Em relação à sua segunda pergunta, me ajudem, por favor. Eu te perguntei sobre uma declaração que tu falaste o seguinte, alguns jogadores que estão no elenco precisam intensificar processos para serem melhor aproveitados. Sim, porque se eles não estão performando, João, é claro que eu tenho 2 dias de treinamento só, de acompanhamento, existe uma justificativa para isso. E nós vamos buscar essa justificativa. E podem ser vários indicadores do porquê que não tem a performance. Talvez porque existe na posição um atleta mais consagrado, que não vai dar espaço para o jogador de base. É a questão física, é a questão de intensidade, porque da base profissional há uma diferença muito grande de intensidade. É de leitura de jogo, é de modelo de jogo, é de cognitivo do que o treinador quer daquele jogador. E por isso ele não está performando. Então, trabalhar com isso, que é um processo de adaptação desse atleta da base, não simplesmente uma
uma máquina, um robô, uma matéria que se coloca ali para poder performar, mas entender o porquê que esse atleta talvez esteja figurando no elenco profissional, mas ainda não com oportunidades de performance, e atacar esses indicadores. Eu acredito em todas as áreas aqui do Internacional como de excelência, tanto da parte médica, de nutrição, de fisioterapia, de fisiologia, de análise de desempenho, entender onde existe ali algo para ser trabalhado, e por isso nós precisamos de pessoas específicas que vão dar atenção individuais para esses jogadores e os deixarem cada vez mais aptos. Talvez o fato de estarem aqui no elenco profissional e não performando, a justificativa ou o porquê disso não está acontecendo está na própria leitura do jogador, de números que vão ser trabalhados dentro do desempenho, dentro da performance dele nos treinamentos. É isso.